Jacob entregou ao estranho os seus últimos US$ 18. Era uma loucura completa. Ele tinha sido despedido há uma hora, acusado injustamente por algo que não tinha feito. E agora estava a dar o único dinheiro que impedia que a sua filha de 7 anos fosse para a cama com fome. Mas a mulher ao seu lado, na paragem de autocarro, continuava a contar aquelas notas amarrotadas, com as mãos a tremer, e ele simplesmente não conseguia vê-la sofrer. Não quando sabia exatamente como era aquele tipo de desespero. Então, deu-lhe tudo. Ela agradeceu-lhe com lágrimas nos olhos e entrou no autocarro. E Jacob começou a longa caminhada para casa, pensando em como explicaria a Grace que não haveria nada para o jantar. Na manhã seguinte, alguém bateu à sua porta. Quando Jacob a abriu, o seu coração parou. 5 SUV pretos estavam alinhados na rua em frente ao seu apartamento. Homens e mulheres em fatos caros estavam a sair. E caminhando em direção a ele, vestida como se fosse dona de metade da cidade, estava ela, a mulher do ponto de ônibus. Só que agora ela parecia alguém que poderia comprar e vender todo o seu bairro sem pestanejar. Precisamos conversar, disse ela. O que aconteceu a seguir? A vida de Jacob nunca mais seria a mesma. Antes de continuarmos, diga-nos na seção de comentários de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam, e se esta história lhe diz algo, não se esqueça de curtir, partilhar e subscrever. Sino Jacob não comia desde a manhã anterior. O seu estômago tinha parado de roncar horas atrás. Agora, ele só sentia um vazio, assim como tudo o resto. Ele caminhava pelas ruas escuras, revivendo aquele momento repetidamente. Marcos ali parado com aquele olhar presunçoso. Tina recusando-se a olhar nos seus olhos. O seu supervisor deslizando os papéis da demissão pela mesa como se já estivesse decidido. Temos testemunhas que viram você pegar o equipamento, Jacob. Várias testemunhas. Ele nunca tinha roubado nada na vida. Mas quem iria acreditar nele? Contra 2 pessoas dispostas a mentir. A paragem de autocarro apareceu à frente, iluminada por um único poste de luz intermitente. Jacob sentou-se no banco e deixou a cabeça cair para trás. A sua filha Grace estava a esperar. A doce e confiante Grace, com o seu sorriso cheio de dentes e os seus desenhos da família. Sempre 3 pessoas, mesmo que fossem apenas 2 há 3 anos. Como é que ele iria contar-lhe? Uma mulher sentou-se ao seu lado. Jacob mal reparou nela no início. Depois ouviu a sua respiração. Rápida, em pânico. Do tipo que vem logo antes de você desmoronar completamente. Ele olhou para ela. Ela tinha talvez cerca de 30 anos, vestida com jeans e uma camisa que já tinha visto dias melhores. As suas mãos tremiam enquanto contava um punhado de notas e moedas. 1, 2, 3 vezes. A cada vez o seu rosto ficava um pouco mais triste. Com licença, disse ela baixinho, com a voz embargada. Desculpe incomodá-lo, mas você tem trocado? Não tenho dinheiro suficiente para a passagem de autocarro. Jacob olhou para ela. Olhou realmente para ela. Havia marcas de lágrimas nas bochechas dela. Os olhos dela tinham aquele olhar vidrado e desesperado que ele já tinha visto muitas vezes no próprio espelho. Ele tirou a carteira. US$ 18. Era tudo o que tinha. Se lhe o desse, teria de caminhar 6 quilômetros até casa. A Grace perguntaria por que é que ele tinha chegado tão tarde. A senhora Kate ficaria preocupada. E amanhã? Amanhã não haveria nada para o pequeno almoço. Mas esta mulher estava a desmoronar-se mesmo à sua frente. Jacob estendeu-lhe o dinheiro. Tome, fique com isto. Ela olhou para as notas como se fossem uma tábua de salvação. Não posso, é demasiado. Só preciso... Por favor, disse Jacob, aceite. As mãos dela tremiam enquanto aceitava o dinheiro. Eu nem sei o que dizer. Obrigada não parece suficiente. Tudo bem, disse Jacob, mesmo que não estivesse. Mesmo que não tivesse ideia de como iria sobreviver ao dia seguinte. Sou Charlotte, disse ela, enxugando os olhos. Normalmente não sou assim. Quero dizer, esta noite foi... Ela não conseguiu terminar. Jacob, eu entendo. Noites ruins acontecem. O autocarro parou com um chiado de travões. Charlotte ficou parada, segurando o dinheiro. Vou te pagar de volta. Ainda não sei como, mas vou. Prometo. Jacob assentiu, sem acreditar nela. As pessoas sempre diziam coisas assim. Elas nunca cumpriam. Era assim que o mundo funcionava. Charlotte entrou no autocarro e ele partiu,
deixando Jacob sozinho sob o poste de luz quebrado. 6 quilômetros no escuro com o estômago vazio. Ele começou a caminhar. Grace já estava a dormir quando ele finalmente chegou à casa. A senhora Kate tinha lhes dado o jantar. Macarrão com queijo, ela disse, e ficou até tarde sem cobrar a mais. Ela era boa assim, uma das únicas coisas boas que restavam na vida de Jacob. Jacob ficou parado na porta do quarto de Grace, observando-a dormir. Ela tinha o nariz da sua esposa. A maneira de Sarah se enrolar de lado com uma mão debaixo da bochecha. Desculpa, querida, sussurrou ele. Desculpa. Não dormiu naquela noite. Ficou sentado à mesa da cozinha, a olhar para a pilha de contas que não podia pagar, a pensar no que viria a seguir. Talvez houvesse trabalho na construção civil, trabalho diário, pago em dinheiro. Não seria suficiente, mas seria alguma coisa. A batida na porta ela aconteceu às 8 horas da manhã. Jacob já estava acordado há horas, tomando a sua terceira chávena de café diluído. Grace estava a comer cereal, o último que restava, e cantarolando uma música da escola. Eu atendo, disse Jacob, esperando que fosse a senhora Kate ou talvez o senhorio, chegando cedo para lembrá-lo que o aluguel estava atrasado. Ele abriu a porta e congelou. 5 SUVs pretos estavam alinhados na rua. SUVs de verdade, do tipo com vidros escuros e cromados que refletiam o sol da manhã. Pessoas de terno estavam ao lado deles, homens e mulheres, que pareciam ter saído de uma revista corporativa. E subindo a calçada rachada, vestida com um terno cinza que provavelmente custava mais do que o aluguel dele, estava Charlotte Mamiestro, a mulher do ponto de ônibus. Mas ela não parecia nada com a pessoa abatida que contava o troco com as mãos trêmulas. Ela parecia poderosa, confiante, como alguém que poderia mudar vidas com um telefonema. Olá, Jacob, disse ela. A sua boca não funcionava. Ele ficou ali parado, consciente de como o seu apartamento devia parecer miserável. Como ele ainda estava com as roupas de ontem. Como Grace estava a ligar de dentro, perguntando quem era. Podemos conversar? Perguntou Charlotte. Prometi que lhe pagaria. Jacob finalmente encontrou a sua voz. Não precisavas. Quer dizer, foi só... Ele gesticulou impotente para os SUVs. O que é tudo isso? A minha equipa de segurança, o meu assistente, o meu advogado. Charlotte sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Posso entrar? Jacob afastou-se com a mente a girar. Grace apareceu no corredor com os olhos arregalados. Papai, quem são todas essas pessoas? Olá, querida, disse Charlotte agachando-se. Sou a Charlotte, sou amiga do teu pai. És bonita, disse a Grace. Gostas de futebol? Tenho um jogo no sábado. Grace, disse Jacob. Por que não acabas o teu pequeno almoço? Charlotte esperou até a Grace voltar a saltitar para a cozinha. Depois, virou-se para Jacob e a sua máscara profissional rachou um pouco. Ontem à noite fui assaltada, disse ela baixinho. Levaram o meu carro, o meu telemóvel, a minha carteira, tudo. Deixaram-me abandonada no centro da cidade, sem nada. Sinto muito, disse Jacob. Isso é terrível, mas eu sou dono de uma empresa de marketing, a Lancaster Associates. Talvez já tenha ouvido falar dela. Ela não esperou por uma resposta. 50 funcionários, 15 milhões em receita anual. Ontem à noite, alguém me armou uma cilada. Alguém próximo a mim queria me ver vulnerável, queria que eu desaparecesse. E quase conseguiu. A cabeça de Jacob girou. Não entendo. Por que está me contando isso? Os olhos de Charlotte fixaram-se nos dele. Porque quando eu não tinha nada, quando todos passavam por mim como se eu fosse invisível. Você me deu tudo o que tinha, um completo estranho. Você me deu o seu último dólar. Foram 18 dólares, disse Jacob, sem força. Foi tudo, corrigiu Charlotte, e agora quero saber por quê. Por que fizeste isso? Jacob afundou-se no sofá. Não sei. Parecia sentir que o mundo tinha tirado tudo de ti e que mal conseguias aguentar. Não podia simplesmente ir embora, mesmo que tivesses acabado de perder o emprego. A cabeça de Jacob ergueu-se rapidamente. Como soubeste? Fiz a minha pesquisa, disse Charlotte. Sei que foste despedido ontem. Sei que não foi culpa tua. E sei que estás a criar a tua filha sozinho. Ela sentou-se à sua frente. Conta-me o que aconteceu. E ele contou. Toda a história triste veio à tona. A morte de Sarah, a luta para manter Grace alimentada e vestida, o emprego que mal pagava o suficiente,
As mentiras de Marcos e Tina, a demissão que ele não pôde contestar. Charlotte ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Preciso de alguém em quem possa confiar, ela finalmente disse. Alguém com integridade. Alguém que faça a coisa certa, mesmo que isso lhe custe tudo. Ela inclinou-se para a frente. Venha trabalhar para mim, Jacob. Ajude-me a descobrir quem me traiu e deixe-me dar-lhe a segunda oportunidade que você me deu. Jacob olhou para ela. Está a oferecer-me um emprego? Um emprego de verdade, com todos os benefícios. Um salário que lhe permitirá cuidar da Grace da maneira que ela merece. A expressão de Charlotte suavizou-se. Não estou a fazer isto por pena. Estou a fazer isto porque ontem à noite mostraste-me quem és. E é exatamente isso que preciso na minha equipa. Grace apareceu novamente na porta, olhando para Charlotte com os olhos arregalados e cheios de esperança. Jacob olhou para a filha, depois para Charlotte e, por fim, para a vida que tanto se esforçara por manter com as duas mãos. Está bem, disse ele. Sim, vou aceitar. Charlotte sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. Ótimo, porque temos muito trabalho a fazer. O primeiro dia de Jacob na Lancaster Associates foi como entrar noutro universo. O escritório ocupava 3 andares de um edifício de vidro no centro da cidade. Tudo brilhava. Mármore polido, arte moderna nas paredes, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. As pessoas moviam-se pelos corredores com determinação. As suas vozes confiantes, as suas roupas caras. Jacob sentia-se um impostor com a sua camisa de loja de departamento e gravata emprestada. Charlotte foi recebê-lo pessoalmente no átrio. Ignora os olhares, disse ela baixinho. Metade dessas pessoas não duraria um dia no teu lugar. Vamos. Ela levou-o a uma sala de conferências onde um homem na casa dos 50 anos estava sentado a rever documentos, cabelo grisalho, olhos perspícaces, o tipo de rosto que não deixava escapar nada. Este é Richard Torres, o meu diretor financeiro, disse Charlotte. Richard, este é Jacob Miller. Ele vai ajudar-nos a descobrir o que aconteceu. Richard olhou Jacob de cima a baixo. Sem ofensa, Sr. Lancaster, mas quais são exatamente as qualificações dele? É alguém em quem confio, disse Charlotte com firmeza. Isso é mais valioso do que qualquer diploma neste momento. Nas 2 horas seguintes, eles explicaram tudo para ele. Charlotte tinha trabalhado até tarde no escritório há 3 noites. O seu assistente, Derek Anderson, insistiu para que ela levasse o carro dele, já que o dela estava na oficina. Ela dirigiu até um jantar com um cliente no centro da cidade e, quando saiu, o carro tinha desaparecido. O seu telemóvel estava lá dentro, a sua carteira, tudo. Derek comunicou o roubo imediatamente, disse Richard, muito preocupado, muito prestativo. Até se ofereceu para deixar Charlotte ficar na sua casa naquela noite. Mas não ficou, disse Jacob, olhando para Charlotte. Algo parecia estranho, ela admitiu. O momento era conveniente demais. E quando verifiquei os meus cartões de crédito na manhã seguinte, alguém tinha tentado usá-los em 3 locais diferentes, como se estivesse a testar os limites antes que as contas fossem congeladas. Jacob recostou-se. Acha que foi Derek quem armou isso? Acho que alguém fez isso, disse Charlotte com cautela. E Derek é a escolha óbvia, mas preciso de provas antes de acusá-lo. Ele está comigo há 4 anos, se eu estiver errado. Tu destruis a vida de uma pessoa inocente, Jacob concluiu. Ele sabia exatamente como era isso. Exatamente. Charlotte deslizou uma pasta pela mesa. Isto é tudo o que temos até agora. Registros de transações, cronograma, imagens de segurança do restaurante. Preciso que vejas isto com novos olhos. Jacob abriu a pasta, com as mãos um pouco trêmulas, números e documentos. Ele trabalhava em fábricas há anos, não investigava roubos corporativos, mas entendia de traição. Ele entendia como as pessoas sorriam na sua cara enquanto enfiavam uma faca nas suas costas. Farei o meu melhor, disse ele. O trabalho o consumia. Jacob passava os dias vasculhando relatórios de despesas, cruzando recibos, rastreando padrões. Charlotte lhe deu um pequeno escritório com um computador e disse para ele investigar. O que ele descobriu revirou o seu estômago. Derek vinha desviando dinheiro há pelo menos 18 meses. Pequenas quantias no início, algumas centenas aqui, milhares ali, escondidas em despesas legítimas, mas a situação havia se agravado. Somente nos últimos 6 meses,
Quase os 80 mil dólares haviam desaparecido em fornecedores fantasmas e faturas inflacionadas. Ele precisava do roubo, disse Jacob a Charlotte uma noite, espalhando impressões sobre a mesa dela. Veja isso. Há 2 semanas, os seus auditores externos marcaram uma revisão. Derek sabia que estava prestes a ser apanhado. Charlotte estudou os documentos com o maxilar cerrado. Então ele encenou um roubo, fazendo-se passar por um assistente prestativo. E, no meio do caos, planeava desaparecer, disse Jacob. Culpar quem quer que tivesse roubado o carro. Quando você descobrisse, ele já teria desaparecido. Só que eu encontrei você, disse Charlotte suavemente. E trouxe-me para casa, e eu comecei a fazer perguntas mais rápido do que ele esperava. Richard apareceu na porta. Temos o suficiente para a polícia. Mais do que suficiente, disse Jacob. Charlotte pegou no telemóvel. Então vamos acabar com isto. A polícia prendeu Derek na manhã seguinte. Ele estava a planear deixar o país naquele fim de semana. Encontraram as passagens no computador dele. Quando o levaram algemado, ele olhou para Charlotte com tanto ódio que Jacob instintivamente se aproximou dela. Você teria perdido tudo se não fosse aquele mendigo que te ajudou, disse Derek com raiva. Você teve sorte. Não, disse Charlotte friamente. Eu fui esperta. Há uma diferença. Depois que Derek foi embora, o escritório ficou mais leve. As pessoas sorriam mais. Charlotte andava pelos corredores sem o peso da traição nos ombros. E, de alguma forma, no meio de tudo isso, Jacob tinha se tornado parte da equipa, não apenas o tipo que investigava fraudes, mas um funcionário de verdade. As pessoas pediam a sua opinião nas reuniões. Convidavam-no para almoçar. Richard dava-lhe um tapinha no ombro e dizia que ele tinha um talento natural. Pela primeira vez em 3 anos, Jacob sentia-se ele mesmo novamente. Papai, a Charlotte vai ao meu jogo? Grace pulava na ponta dos pés, com um uniforme de futebol um pouco grande demais e as chuteiras amarradas com laços desiguais. Era sábado de manhã e o campo estava lotado de pais montando cadeiras dobráveis e crianças aquecendo. Não sei, querida, disse Jacob. Embora Charlotte tivesse prometido que tentaria, ela estava muito ocupada. Mas ela disse que queria me ver jogar. Charlotte vinha passando mais tempo com eles, jantando depois do trabalho 1 ou 2 vezes por semana. Ela ajudava a Grace com um projeto escolar. Trazia café para o apartamento nas manhãs de domingo e sentava-se à pequena mesa da cozinha como se fosse parte da família. E Jacob? Jacob estava a desmoronar-se porque, entre a investigação, as sessões de estratégia até tarde da noite e a maneira como Charlotte ria das piadas terríveis da Grace, ele começou a sentir coisas que não devia sentir. Ela era sua chefe. Ela salvou a sua vida e ele era apenas Jacob. Ele se virou. Charlotte estava a correr pelo estacionamento, vestida com jeans e um suéter, o cabelo preso para trás, sem parecer em nada com a CEO que comandava as salas de reunião. Grace gritou e correu para ela. Charlotte a pegou no colo e a girou. Você veio, disse Grace. Claro que vim. Eu prometi. Não prometi? Charlotte assentou e olhou para Jacob. Desculpe pelo atraso. A teleconferência demorou. É sábado, Jacob disse. Diga isso aos clientes. Ela sorriu e algo no peito de Jacob se contorceu. Vamos, quero bons lugares para isto. Sentaram-se juntos nas arquibancadas, Charlotte a torcer mais alto do que qualquer outra pessoa quando Grace marcou um golo no segundo tempo. Depois, compraram gelado, escolha de Grace, e caminharam pelo parque enquanto Grace corria à frente, ainda cheia de energia. Ela é incrível, Charlotte disse. Estás a fazer um trabalho incrível com ela. Estou a tentar, disse Jacob. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Posso imaginar. Charlotte ficou em silêncio por um momento. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 8 anos. O meu pai desapareceu, simplesmente foi-se embora um dia. A minha mãe tinha 3 empregos para nos alimentar. Ela observou Grace subir numa árvore, sem medo. Eu construí a minha empresa porque nunca mais quis sentir-me tão impotente. Mas ao observar vocês dois, acho que talvez eu tenha perdido o foco. O que você quer dizer? Poder não significa nada se você estiver sozinho, Charlotte disse suavemente. Você tem algo que eu tenho perseguido a vida toda. Você tem família, amor, um propósito além da margem de lucro. O coração de Jacob bateu forte. Charlotte, Charlotte, olhe, Grace chamou. Eu sou um macaco. O momento acabou. Charlotte riu e acenou.
Mas quando Jacob olhou para ela, ela ainda estava a olhar para ele, e o ar entre eles parecia elétrico. Eles estavam em território perigoso agora, e Jacob não tinha ideia de como recuar. No mês seguinte, as linhas se confundiram completamente. Charlotte foi a todos os jogos de futebol. Ela ensinou Grace a fazer tranças no cabelo, algo que Jacob nunca tinha conseguido fazer. Ela trazia mantimentos quando os visitava, coisas sofisticadas que Jacob não podia comprar, e fingia que não era grande coisa. Grace começou a desenhar três pessoas novamente. Ela, o pai e Charlotte. E Jacob estava apavorado porque estava apaixonado por ela. Completamente, irreversivelmente apaixonado. E ele não tinha ideia se ela sentia o mesmo ou se ele era apenas um projeto de caridade que tinha saído do controle. Ele não podia arriscar. Não podia arriscar perder o emprego que os tinha salvado. Não podia arriscar que a Grace se apegasse a alguém que poderia ir embora. Mas cada vez que a Charlotte sorria para ele, cada vez que a mão dela tocava lá dele, cada vez que ela olhava para a Grace como se ela fosse algo precioso, Jacob se afogava. E ele não sabia como se salvar. Antes de continuarmos, precisamos dar a sua opinião. O que você faria se fosse o Jacob? Ele deveria arriscar tudo e contar a Charlotte o que sente? Ou confessar ao seu chefe que salvou a sua vida é uma péssima ideia que poderia custar-lhe tudo? Deixe a sua opinião nos comentários agora mesmo. Queremos saber o que você acha que Jacob deveria fazer. E se ainda não o fez, curta, partilhe e inscreva-se. Sino. O ponto de ruptura aconteceu numa terça-feira. A Grace tinha feito outro desenho na escola. Ela, o Jacob e a Charlotte de mãos dadas sob um arco-íris. Ela tinha escrito "A minha família" no topo com letras trêmulas. "Posso dar isto a Charlotte?" perguntou a Grace ao jantar. "Fiz isto especialmente para ela." Jacob olhou para o desenho com a garganta apertada. "Claro, querida. Ela vai adorar." Mas depois que Grace foi para a cama, Jacob sentou-se sozinho no escuro, com o desenho na mesa à sua frente, e percebeu que não podia continuar assim. Não podia continuar fingindo. Não podia continuar deixando Grace construir uma fantasia que poderia se despedaçar. Ele tinha que contar a verdade para Charlotte, mesmo que isso significasse perder tudo, mesmo que isso significasse partir o coração da sua filha. O sábado chegou com um tempo perfeito. Sol, céu limpo, o tipo de dia que fazia tudo parecer possível. A equipa da Grace estava a jogar contra os seus rivais e as bancadas estavam lotadas. Charlotte chegou cedo, carregando um cartaz que ela mesma tinha feito com o número da camisola da Grace. Grace gritou de alegria quando o viu. "Fizeste isso para mim?" "Claro", disse Charlotte sorrindo. "Agora vai lá e mostra a eles do que és capaz." Grace correu para o campo e Charlotte sentou-se ao lado de Jacob nas arquibancadas. Ela estava vestindo jeans e um suéter azul que combinava com os seus olhos, com o cabelo solto sobre os ombros. Ela parecia feliz, relaxada, mais bonita do que Jacob tinha o direito de notar. Ela falou sobre este jogo a semana toda. Charlotte disse, aparentemente, Tommy Henderson disse que as meninas não jogam futebol tão bem quanto os meninos, e Grace levou isso para o lado pessoal. Jacob riu, apesar do nervosismo. Isso parece mesmo com ela. Eles assistiram ao jogo em um silêncio confortável por um tempo. Grace estava a jogar como atacante, passando pelos defensores com determinação feroz. Cada vez que ela tocava na bola, Charlotte pulava, torcendo. No segundo tempo, Grace marcou um gol. Um chute perfeito no canto inferior que deixou o guarda-redes a tempo de mergulhar. Charlotte agarrou o braço de Jacob, sacudindo-o. "Viste isso? Meu Deus, viste aquilo?" "Eu vi", disse Jacob. Mas ele já não estava a olhar para o campo. Estava a olhar para Charlotte, para a alegria pura no seu rosto. A forma como ela comemorava a vitória de Grace como se fosse sua. E ele soube naquele momento que não podia mais guardar isso para si. O jogo terminou com a equipa de Grace a vencer por 3-2. Grace correu suada e triunfante, e Charlotte abraçou-a com força. "Foste incrível lá fora." "Viste o meu golo, papá?" "Eu vi, querida. Estou muito orgulhoso de ti." A voz de Jacob saiu rouca. "Ei, por que não vais comemorar com a tua equipa?" "Charlotte e eu precisamos de conversar um pouco." Grace olhou para os dois, de repente séria. "Vocês estão bem?" "Estamos bem", disse Charlotte rapidamente. "Vai te divertir. Depois vamos tomar um gelado."
Grace saiu a correr e Charlotte virou-se para Jacob. O que se passa? Parece que estás prestes a vomitar. Preciso de te dizer uma coisa, disse Jacob. As suas mãos tremiam. E preciso que me deixes terminar antes de dizeres alguma coisa. Está bem. O sorriso de Charlotte desapareceu. Jacob, estás a assustar-me. Estou apaixonado por ti. Ele deixou escapar. As palavras saíram às pressas, desesperadas para escapar. Sei que não deveria estar. Sei que és minha chefe e que salvaste a minha vida, e isso é provavelmente a coisa mais inadequada que eu poderia dizer, mas não consigo continuar fingindo. Acordo a pensar em ti. Vou dormir a pensar em ti. A Grace faz desenhos de nós três como se fôssemos uma família. E cada vez que ela faz isso, o meu coração se parte um pouco mais, porque eu quero isso tanto que dói. Charlotte ficou paralisada, com os olhos arregalados. Eu entendo se isso mudar tudo, Jacob continuou. Eu entendo se precisares que eu me demita. Farei o que quiseres. Eu só não conseguia continuar mentindo. Não para ti. Tu mereces a verdade. O silêncio se estendeu entre eles. Os pais estavam a arrumar as coisas ao redor deles. As crianças corriam por ali, mas o mundo inteiro de Jacob se reduziu ao rosto de Charlotte. Terminaste? Ela finalmente perguntou. Jacob acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Charlotte aproximou-se. Ótimo, porque esperei 2 meses para você dizer isso. O quê? Jacob Miller, você é o homem mais frustrante que já conheci. Os olhos dela brilhavam. Acha que vou a todos os jogos de futebol por causa de qualquer um? Acha que passo os meus domingos no seu pequeno apartamento a beber café ruim porque sou caridosa? Achei que você pensasse errado. Charlotte disse, estou apaixonada por você desde o dia em que me entregou aquele dinheiro no ponto de ônibus. Desde o dia em que me olhou como se eu fosse uma pessoa importante, não uma transação ou uma oportunidade. E desde então, todos os dias, tenho tentado descobrir como lhe dizer isso sem deixar as coisas estranhas no trabalho. O cérebro de Jacob parou de funcionar. Você me ama? Sim, seu idiota. Charlotte riu e parecia que estava a chorar. Eu amo-te. Eu amo a Grace. Eu amo a maneira como fazes panquecas horríveis nas manhãs de domingo e como sempre colocas as necessidades dela antes das tuas e como és gentil mesmo quando o mundo te dá todos os motivos para não ser. Charlotte, ela beijou-o ali mesmo nas arquibancadas, com metade dos pais dos jogadores de futebol a assistir. Charlotte agarrou o rosto dele e beijou-o como se estivesse a se conter há meses, e talvez estivesse. Talvez ambos estivessem. Jacob beijou-a de volta, com as mãos no cabelo dela, o coração batendo tão forte que ele achou que fosse romper as costelas. Ela tinha gosto de esperança, de segundas oportunidades, de tudo o que ele tinha medo de querer. Quando finalmente se separaram, Grace estava a 1 metro de distância, de boca aberta. Isso significa que a Charlotte é a minha nova mãe? Charlotte começou a rir. Jacob escondeu o rosto nas mãos. Que tal começarmos como namorada e vermos como corre? Disse Charlotte, abraçando Grace. Ainda podemos comer gelado? Claro. 1 mês depois, Jacob pediu-a em casamento. Não foi nada sofisticado. Sem restaurante, sem planos elaborados. Apenas os três no parque onde tinham caminhado naquele primeiro dia após o jogo de Grace. Grace tinha colhido flores silvestres e feito uma coroa para Charlotte. E quando Charlotte a colocou, rindo, Jacob percebeu que não podia esperar mais um segundo. Ele se ajoelhou ali mesmo na grama. Ainda não tenho um anel, disse ele. E sei que é rápido, mas já perdi tempo suficiente na minha vida. Não quero perder mais. Charlotte Lancaster, você quer se casar conosco? Charlotte levou as mãos à boca. Conosco? Grace assentiu com seriedade. Então somos um pacote completo. Sim, disse Charlotte, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Sim, vou casar com vocês. Com os dois. Grace gritou e se jogou em cima dos dois. E eles caíram na grama, rindo e chorando e se abraçando como se nunca fossem se soltar. O casamento foi pequeno, apenas amigos próximos e familiares no quintal de Charlotte. Grace era a florista, levando seu trabalho muito a sério, espalhando pétalas com intensa concentração. Quando Jacob viu Charlotte caminhando em sua direção com seu vestido branco simples, os olhos dela fixos nos dele, ele pensou na noite no ponto de ônibus, na noite em que ele deu seus últimos $18, porque não suportava ver alguém sofrer.
Ele pensou que estava dando a ela tudo o que tinha, mas na verdade era ela quem estava dando tudo a ele. Um emprego, um futuro, uma família, uma vida que valia a pena ser vivida novamente. Estás bem? Charlotte sussurrou quando chegou até ele. Estou perfeito, disse Jacob. E pela primeira vez em 3 anos, ele estava a falar a sério. 6 meses depois, eles estavam a caminhar pelo mesmo parque, Jacob, Charlotte e Grace. O sol da tarde pintava tudo de dourado e Grace corria à frente, perseguindo borboletas. Papai, olha! Charlotte, vem ver! Charlotte apertou a mão de Jacob. Ela vai ser cientista ou exploradora. Algo que envolva correr por todo o lado. Desde que ela seja feliz, disse Jacob. Caminharam num silêncio confortável, observando a filha descobrir o mundo. Jacob pensou em tudo o que o tinha levado até aquele momento. A perda do emprego que parecia o fim. O estranho no banco que precisava de ajuda. A escolha de dar quando não tinha mais nada para dar. Sabe o que é engraçado? Charlotte disse. Se Derek não tivesse me armado, se eu não tivesse sido roubada naquela noite, nunca nos teríamos conhecido. Não lhe dê crédito por isso, disse Jacob. Não estou a dar. Só estou a dizer que, às vezes, os piores momentos levam às melhores coisas. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes, você encontra exatamente o que precisa quando para de procurar. Grace correu de volta para eles, sem fôlego e sorrindo. Podemos jantar? Estou com fome. Pizza? Sugeriu Charlotte. Sempre pizza, disse Grace. Eles caminharam em direção ao carro. Grace entre eles, segurando as mãos dos dois. Apenas uma família normal, numa noite normal. Nada de especial, tudo especial. Porque às vezes os menores atos de bondade mudam tudo. Às vezes, dar a alguém o seu último dólar significa receber de volta mais do que você jamais imaginou. E às vezes, quando você está no seu ponto mais baixo, quando você acha que não há mais nada pelo que vale a pena lutar, é aí que a vida te surpreende. É aí que você percebe que a história não acabou. Está apenas a começar. Se esta história tocou o seu coração, adoraríamos que clicasse no botão inscrever-se e se juntasse à família Soul Story. Partilhe isto com alguém que precise ouvir hoje e deixe um comentário contando-nos sobre uma ocasião em que um pequeno ato de bondade mudou a sua vida. Lemos cada um deles e as suas histórias nos inspiram a continuar a partilhar estas mensagens de esperança. Até a próxima. Lembre-se, nunca se sabe como um momento de compaixão pode transformar